Você pode aplaudir a Jesus? Amém? Não, se é para Jesus, seu aplauso pode ser mais forte, amém? Aleluia! Glória a Deus! Vire para essa pessoa que está do seu lado e fala, você está mais bonito que ontem. Do que hoje de manhã, né? Que ontem teve congresso. Glória a Deus. Dá mais um sorriso para ele, mostra para ele que você está bonito mesmo. Amém? Gente, para mim é uma honra estar aqui. Sem dúvida, não porque eu estou aqui tendo a oportunidade de compartilhar com vocês, mas sem dúvida, essa é uma das igrejas que mais inspira o nosso país. Quando eu conheci essa igreja aqui, há um ano atrás, eu acho que eu preguei aqui uma semana antes da conferência do ano passado. E desde lá, eu tenho falado, né? Não só de estrutura, mas o amor que vocês têm por Jesus, a sede que vocês têm. Enfim, né? Como o pastor disse, eu sou um dos pastores ali da Igreja Batista da Lagoinha. Eu trago aqui o abraço do pastor Márcio, que é o meu pastor direto. Hoje, Lagoinha tem se expandido em vários lugares do país e alguns lugares do mundo. E nós somos 8 pastores que cuidamos hoje de um pouco mais de 240 igrejas que estão espalhadas. E Deus tem nos dado essa graça. Então hoje, ali na sede, a minha responsabilidade é com toda a parte de grupos pequenos. Graças a Deus, Deus tem nos honrado. Hoje nós já somos praticamente 4.000 células acontecendo em Belo Horizonte. E Deus tem feito algo tão lindo. E há 3 anos atrás, eu recebi o convite da gente, eu e a Isa, minha esposa, da gente estar à frente da Lagoinha Savassi, que é a região mais boêmia de Belo Horizonte. E nós iniciamos ali o trabalho há 3 anos atrás. Dali já nasceram outras igrejas na cidade de Sete Lagoas. Já nasceu uma outra igreja numa outra região de Belo Horizonte. Nós estamos para inaugurar uma outra igreja, que é a Lagoinha Mangabeiras, que é uma outra região de Belo Horizonte. Tudo fruto da Savassi, dessa igreja que nasceu. E agora, há 3 meses atrás, nós alugamos um novo espaço. Vamos ter 2 igrejas no mesmo bairro, porque nós estávamos numa localização de uma antiga boate. Lá já tinham sido 7 boates e nós iniciamos o trabalho ali. Então, é numa região bem badalada, vamos dizer assim. Agora nós estamos também numa região residencial, porque muitas famílias têm chegado à igreja. E se você quer saber um pouco mais do nosso trabalho, segue lá no Instagram, Lagoinha_Savassi, você vai ver o que eu estou dizendo. Tem muitos projetos evangelísticos e eu creio que Deus, por meio do nosso trabalho lá, pode inspirar você também, em nome de Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos, no capítulo 17. Atos, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do verso 16. Atos, capítulo 17, a partir do verso 16. A Bíblia diz assim: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Quero começar essa mensagem com uma pergunta. Qual a sua indignação? Verso 17. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que ali se encontravam. Alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando?
você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só, Ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram: a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damares, e outros com eles. Pai, essa é a tua palavra. A leitura bíblica por si só já fala tanto ao nosso coração, mas de uma forma especial para essa noite, que o Senhor fale conosco. O teu Espírito Santo tem total liberdade no nosso meio, e desde já nós devolvemos a Cristo Jesus toda a honra, toda a glória e todo o louvor dessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar uma mensagem com você, mas eu quero pedir a sua atenção completa. Nós acabamos de ler um texto de Atos capítulo 17, eu fiz questão de ler do verso 16 até o último verso desse capítulo. E eu quero que você compreenda o contexto para você ver o manifesto de Paulo, a vida de Paulo em combate à idolatria. Você sabe muito bem, Atos capítulo 15, a Escritura Sagrada nos diz que Paulo participa de um concílio, chamado Concílio de Jerusalém. Quando Paulo sai desse concílio, a Escritura Sagrada diz que, impelido pelo Espírito Santo de Deus, ele chega numa cidade chamada Filipos. Essa mesma cidade, que você sabe muito bem, que ele expulsa um demônio de uma mulher que tinha um espírito de adivinhação, e por isso, juntamente com seu amigo, ele é preso. Por volta de meia-noite, Paulo e Silas, cantando louvores, vem como um terremoto, o cárcere se abre.
A Escritura Sagrada, resumindo o texto, diz que o carcereiro se prostra diante de Paulo. Paulo vai até a casa do carcereiro, toda a família se converte e ali nasce a igreja naquela cidade. Quando Paulo ele sai de Filipos, a Escritura Sagrada diz que ele vai para uma cidade chamada Tessalônica. Essa cidade, Paulo fica 3 semanas, 3 sábados consecutivos pregando na sinagoga. Paulo precisa sair fugido, porque senão ele seria preso ou até mesmo morto por causa de anunciar a verdade do seu coração. A Escritura Sagrada diz que quando Paulo ele sai de Tessalônica, ele passa em Bereia e logo quando ele sai de Bereia, ele chega em Atenas. A cidade proposta por Deus para nós nessa noite. Quando ele sai de Atenas, ele vai para Corinto. Quando ele sai de Corinto, ele vai para Éfeso. Mas eu quero me ater em Atenas. Um homem como eu e você, que tinha uma verdade no coração, ele chega numa cidade idólatra. Quem era Atenas? Atenas era a capital intelectual do mundo. A terra de Sócrates, de Platão, de Aristóteles. A primeira cidade-estado da Grécia, desde o século V a.C. Atenas tinha uma rica tradição filosófica. Era uma cidade gloriosa, com lindos monumentos, mas da mesma forma que era linda e gloriosa, era cega e idólatra. E é nessa cidade que Paulo chega para anunciar a verdade que estava no seu coração, para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. O primeiro ponto que eu acho que cabe para nós nessa noite, é que ainda que Atenas era uma cidade gloriosa, ainda que era uma cidade de lindos monumentos, Paulo não chega naquela cidade como turista. Paulo chega com uma missão. Primeiro ponto, tem muito cristão hoje, dentro das nossas igrejas, com comportamento de turista, e esquece da missão de Deus, a missão que Deus confiou a nós, aqueles a quem Ele se revelou. Paulo poderia chegar em Atenas, Paulo poderia pegar o seu celular, ele poderia tirar uma selfie dos lindos monumentos, mas Paulo estava em Atenas diante de um propósito, diante de uma missão. A primeira pergunta que o Senhor faz ao nosso coração hoje é: qual a sua missão diante da idolatria da sua família, da sua cidade, da nossa nação e até mesmo do mundo? Se é para Jesus, você pode aplaudir. Paulo não chega em Atenas como turista. Ele entendeu o propósito, cheio do Espírito Santo, cheio da verdade no seu coração, querendo mudar a realidade de uma cidade idólatra. É nesse lugar que um homem cheio do Espírito Santo chega. Tem muito crente com comportamento de turista, buscando só qualidade de vida. Aonde está a nossa missão? A Bíblia diz que quando Paulo chega naquela cidade, apressado por expor a verdade do seu coração, a Bíblia nos diz que ele vai na sinagoga e começa a pregar a respeito de Jesus e da ressurreição. A Bíblia diz que a mensagem de Paulo causou um alvoroço em Atenas. Olha o que o texto bíblico diz para mim e para você, no verso de número 21. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam, não se preocupavam com outra coisa, senão falar ou ouvir as últimas novidades. Que novidade é essa? A novidade que Paulo chegou para anunciar. A novidade do Evangelho de Cristo Jesus, a novidade da morte, da ressurreição. A Bíblia diz que Paulo, então, pregando na sinagoga, a verdade começou a se espalhar, a ponto de Paulo agora não se ater em pregar somente na sinagoga. Paulo agora vai para as praças. Praças de antigamente tinham o nome de ágora.
E as praças de antigamente não são como as de hoje. Praças de antigamente era lugar de buscar novo conhecimento, aonde filósofos compartilhavam de conhecimento e pessoas cultas que gostavam de aprender ou que tinham sede de aprender, de ter novos conhecimentos, iam para as praças. E Paulo logo pensa, se essas pessoas gostam de aprender coisa nova, eu tenho uma nova notícia para anunciar para eles. A Bíblia vai nos dizer que Paulo prega também nas praças. Quando Paulo está pregando na praça, ele é indagado por duas filosofias diferentes. A primeira delas era dos epicureus, o texto bíblico cita para nós. Quem eram os epicureus? Eles entendiam que não tinha eternidade, que precisavam viver os prazeres da vida até a sepultura. Os epicureus tinham um lema. Qual lema era esse? Bebamos e comamos, porque amanhã morreremos. Eles não acreditavam na eternidade. Mas Paulo não lidou somente com os epicureus. Ele também lidou com os estoicos. Quem que eram os estoicos? Eles também discutiam com Paulo. Eles eram panteístas, eles acreditavam que tudo era Deus. A filosofia deles era a de Gabriela Cravo e Canela: eu nasci assim, vivi assim e vou morrer assim. E Paulo pregando na praça, Paulo então, ele é indagado por filosofias. Mas Paulo cheio do Espírito Santo, Paulo defendendo a sua fé, defendendo a verdade no seu coração. Paulo ali anunciando Jesus. Quando eles recebem o conhecimento de Paulo, eles ficaram tão indignados a respeito da verdade que Paulo estava anunciando, que eles convidam Paulo agora para anunciar a verdade dele dentro de um areópago. Areópago era como um tribunal da época. Preste atenção, um homem cheio do Espírito Santo, como eu e você, ele olha para aquela cidade idólatra, ele se vê como resposta diante da verdade que havia mudado a história e a vida dele. Ele prega na sinagoga, não satisfeito, ele prega na praça, e agora ele tem a oportunidade de pregar dentro de um tribunal. A Bíblia vai dizer que Paulo, muito inteligente, muito estratégico, ele a caminho do Areópago, ele se depara com um monumento, com uma escultura que tinha a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Por que aquele monumento tinha essa inscrição? Porque Atenas tinha mais de 30 mil deuses. Então é como se eles tivessem deixado uma de reserva. Porque se eles reconhecessem alguém ou um outro animal como Deus, é como se eles já tivessem, eles não queriam correr o risco de ter esquecido de algum Deus. Então eles colocam ao Deus desconhecido. Paulo, ele observando, ele chega agora dentro do Areópago. A Escritura Sagrada diz que ele fala assim: olha o manifesto de Paulo. Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto, e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Se vocês têm um monumento, e esse monumento é um Deus desconhecido, eu vim fazer ele conhecido para vocês. Olha a autoridade de Paulo dentro de um tribunal, expondo a verdade do seu coração. E a Bíblia vai dizer que Paulo então, ele continua o sermão. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Paulo, ele expõe, ao meu ver, um
um dos mais lindos sermões da Escritura. Um sermão completamente cristocêntrico. E ele começa a expor Jesus na oportunidade que ele tinha. Mesmo à sua frente, muitos idólatras. Muitas pessoas que não acreditavam em Jesus como ele acreditava. E a Bíblia diz que Paulo expõe aquele sermão como seu manifesto. E no final do sermão, quando termina o sermão de Paulo, o texto bíblico mostra para mim e para você 3 tipos de públicos que se despertam após o anúncio de Jesus. O texto bíblico revela no público de Paulo, e eu associo esse público aos cristãos e às pessoas de hoje, 3 tipos de públicos ou de reações após o anúncio da mensagem. O primeiro deles, verso 32, acompanhe comigo. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram. Toda vez que você prega o evangelho, vai existir aqueles que zombam. Vai existir aqueles que vão zoar você dentro da universidade, até mesmo dentro da sua família, aquele primo seu que não é cristão. Sempre vai existir aquele que é crítico. Toda vez que você anunciar a verdade do seu coração, vai existir esses. É como Paulo disse, olha, eu fiz de tudo para com todos, para que permanecessem alguns. Ou seja, nem todos vão permanecer diante do anúncio. Alguns deles vão criticar esses, se associam àqueles que estão lá fora, que criticam, sim. Mas talvez pode ter desse primeiro público no nosso meio. São aqueles que estão dentro das nossas igrejas, mas criticam tudo. Criticam a mensagem do pastor, criticam o louvor, porque as músicas que tocaram não é as músicas que ele gosta, critica a estrutura da igreja, critica a visão. São aqueles que zombam, são aqueles que dizem que você está bitolado demais. Não diferente de Paulo, quando Paulo termina o sermão, alguns deles zombaram. Mas esses que zombam, não é o único público que é despertado após o anúncio do evangelho. Existe um segundo tipo de público, e o texto bíblico mostra para nós. Acompanhe o final do verso 32 e o verso 32, parte B. E outros disseram, a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Existem aqueles que zombam, mas existem aqueles que diante da verdade do coração, são aqueles que adiam. Esse público diz para Paulo, olha, legal o que você disse, mas a gente vai precisar ouvir de novo para a gente acreditar no que você crê. Talvez amanhã, Paulo. Eles disseram, olha, sobre isso, a gente vai ter que ouvir de novo. É esses que deixam para amanhã, esses que adiam. Talvez os que zombam não está tanto no nosso meio, mas os que adiam sim. Esses que adiam, eles são comparados àqueles que dizem assim, não, amanhã eu paro de fazer sexo com a minha namorada, amanhã, hoje não. Não, amanhã eu oro mais, hoje não, amanhã eu vou ler mais a Bíblia, amanhã, hoje não. Não, amanhã eu vou começar a adorar Jesus por meio do meu dízimo, amanhã, hoje não. Não, amanhã eu vou me tornar um líder de célula, amanhã, hoje não. Amanhã eu vou pregar na minha faculdade, amanhã, hoje não. Amanhã eu vou dar testemunho de Jesus dentro da minha casa, amanhã, hoje não. A Bíblia diz que existem os que zombam, mas existem os que adiam. Aqueles que dizem, amanhã eu vou parar com a pornografia, amanhã, hoje não.
Amanhã eu vou honrar mais os meus pais. Amanhã, hoje não. Amanhã eu vou perdoar aquele que eu não converso há anos. Amanhã, hoje não. Amanhã eu vou pedir perdão para aquela pessoa, para aquela moça que eu defraudei. Amanhã, hoje não. Amanhã eu vou me envolver na igreja local. Amanhã eu vou chegar para o pastor e falar: pastor, olha, conta comigo. Eu não sei aonde você vai me colocar, mas aonde você me colocar eu quero servir. São aqueles que dizem: amanhã, hoje não. Paulo começa olhando para Atenas com uma indignação. Quando você olha para a sua realidade de vida familiar, o seu bairro, a sua rua, a sua cidade, qual o seu comportamento? Será que você tem adiado? Amanhã, hoje não. A Bíblia nos fala sobre um terceiro público. Existem os que zombam? Sim. Muitas vezes nós somos perseguidos, sim. Existem os que adiam? Também. Talvez esse é o maior motivo que cresce o número de evangélicos todo dia, mas cresce o número de criminalidade, de suicídios. Amanhã, hoje não. Amanhã eu me santifico, hoje não. Mas existe um terceiro público. Quando Paulo termina o sermão dentro do Areópago, a Bíblia nos diz sobre esse terceiro público. Verso 33 e 34, a Escritura Sagrada diz: com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damares e outros com eles. Todas as vezes que você para anunciar, que você entende que você não é turista, e que existe uma missão, e você prega o evangelho, vai existir aqueles que zombam, vai existir aqueles que adiam, mas vai nascer ou vai despertar aqueles que creem. A Bíblia diz assim, olha: alguns homens juntaram-se a ele, a Paulo, e creram. Alguns zombaram, outros disseram amanhã, mas alguns disseram assim: Paulo, olha, eu estou com você, Paulo. Nós vamos ganhar Atenas para Jesus. Olha, Paulo, você não está sozinho na cidade dos deuses. Você não está sozinho nessa cidade idólatra. Eu estou com você, Paulo. Você anunciou Jesus, Ele se revelou ao meu coração. O Espírito Santo me convenceu da justiça, do pecado e do juízo. Paulo, eu estou com você, Paulo. Eu creio no que você crê, Paulo. A pergunta do Senhor para mim, para você hoje: nós somos os que zombam? Nós somos os que têm adiado? Ou nós somos os que creem? Aqueles que dizem assim: pastor, olha, pode passar o que for, eu estou com você. Vamos ganhar essa cidade para Jesus. Essa cidade tem dono. E eu tô nessa missão. Eu estou nesse propósito. Se é para abrir minha casa, se é para ser anfitrião de um pequeno grupo, eu serei. Se é para liderar, eu vou liderar. Se é para anunciar o evangelho dentro da universidade, conta comigo. Preste atenção, irmão. Preste atenção. Qual a diferença de Atenas para Belo Horizonte? Qual a diferença de Atenas para Londrina? As nossas cidades são tão idólatras, tanto quanto Atenas. Talvez os deuses mudaram. Talvez o Deus hoje é você mesmo. É o ego.
Ou são os nossos familiares que vivem uma idolatria por uma religiosidade? Mas até que dia nós vamos ser movidos de congressos a congressos e vamos adiar uma missão? Preste atenção. A missão não é para amanhã, é hoje. É hoje. Deus, Ele vira para mim, para você hoje, Ele diz assim: olha, você quer mergulhar na minha presença? Não é amanhã, é hoje. Olha, você quer se santificar? É hoje que eu vou fortalecer você. Olha, você quer conhecer mais a Escritura Sagrada? É hoje que você vai começar a estudar. Olha, você quer paz dentro da sua casa? É hoje que você vai honrar os seus pais. É hoje que você vai dizer que ama. É hoje que você vai abraçá-los. Você quer ganhar a sua universidade para Jesus? É hoje. É hoje que você vai lançar a semente. É hoje, não é amanhã, é hoje. O manifesto não é amanhã. Amanhã pode ser tarde demais para você. É hoje, porque a verdade que está no nosso coração, ela borbulha hoje, ela está no nosso coração hoje. É hoje que o Espírito Santo está falando conosco, é hoje que o Espírito Santo nos encheu, é hoje. Não é amanhã, é hoje. Eu me converti há 15 anos atrás. Eu me converti num mês, no outro eu batizei, no outro eu me tornei um líder de célula. Isso era o mês de setembro. Minha primeira célula estava cheia. Só tinha eu. Fiquei 1 hora ajoelhado orando. Mas eu estava com tanta sede de Jesus que passava uma formiga na minha frente. Falei: espera aí, formiguinha, você já conhece Jesus? Eu pregava para todo mundo. Eu queria que todos conhecessem o que eu tinha conhecido. Eu me converti aos 17 anos. Eu tinha acabado de entrar na universidade, eu sempre fui pilhado, eu sempre quis crescer na vida, eu queria formar com 21 anos de idade, enfim. E eu comecei a pregar o Evangelho, aí a célula começou a encher. Antes da virada do ano, 3 meses que faltava para o ano, aquela célula já tinha multiplicado 6 vezes. Irmão, é para minha glória? Não, é porque existe uma missão. Eu não fui chamado para ser turista. Nós não somos turistas na cidade dos deuses. Nós fomos escolhidos, nós somos filhos, nós somos cheios do Espírito Santo, nós fomos convencidos, essa verdade mudou a nossa vida. Quem nós somos? Aqueles que zombam, aqueles que adiam, ou aqueles que creem? Quem nós somos? Eu falo a verdade para você. Não quero citar de coisas que nós fazemos em Belo Horizonte, porque essa mensagem ela fala tanto comigo quanto com você. Existe uma necessidade, existe uma urgência. Eu não sei se você está satisfeito com a sua vida espiritual, mas eu acredito que Deus tem mais. Eu não consigo entender um homem que conheceu Jesus como eu e você. Ele chega numa cidade, a ótica que Paulo enxerga Atenas não era a sua própria ótica, era a ótica de Deus. Ele enxergava Atenas como Deus enxergava, uma cidade que poderia ser transformada por causa ou por meio do Evangelho de Jesus Cristo.
Sinceramente, às vezes eu não consigo entender o quanto nós estamos acomodados, o quanto nossa preocupação são as redes sociais. Nós estamos mais preocupados com seguidores no nosso Instagram do que pessoas que vemos 4 horas do nosso dia dentro da universidade, e a gente entra ano e sai ano e não acontece nada. Até que dia, irmão, esse tipo de coisa vai ser prioridade na nossa vida? Pensa um cara que ama igreja. O pastor disse aqui, irmão, se deixar eu fico na igreja 24 horas. Eu amo igreja, eu amo. Obviamente com muito equilíbrio. Tempo de qualidade com a esposa, com meu filho. Enfim. Porque existe uma urgência. Tem que ser intenso. Pensa um cara que não queria ser pastor, lutei. Entrei na universidade, queria ser empresário. Com 21 anos de idade, estava eu dormindo. Nunca fui espiritual suficiente para dizer, Deus me acordou de madrugada para orar. Nunca. Mas naquele dia, eu acordei. Comecei a sentir uma dor na barriga, não era fezes. Era uma dor, como uma cólica. Não estava grávida, talvez hoje estamos, né? Eu e minha esposa. Mas aquela dor não parava de aumentar. E mesmo voluntário, estudando, trabalhando 8 horas por dia, estudando à noite, de 7 às 10h30. Trabalhava sábado, domingo até meio-dia. Trabalhava sábado até o culto dos jovens. Chegava, ia para o culto. Liderava minha célula domingo, 3 horas da tarde, era o único momento. Minha mãe tinha acabado de fazer o frango com quiabo. Meu irmão dava tchau, ia para a cama. Meus pais iam para o quarto deles. Eu ia fazer a célula, 3 horas da tarde. Pensa, o sol. Quando isso aconteceu, aquela célula lá eu tinha 4 anos de convertido e aquela célula tinha multiplicado 33 vezes. Não queria ser pastor, tinha 300 pessoas para cuidar, mas eu não queria ser pastor, mas amava. Eu não precisava ganhar da igreja, eu não precisava trabalhar em tempo integral. Não, eu queria fazer a obra de Deus e... Aquele dia, aquela dor começou a aumentar, eu saí da minha cama. Nenhum dos meus irmãos eram casados, nós tínhamos 3 quartos apenas na casa, um para minha irmã, um para os meus 2 irmãos e eu, eram 3 camas. E um dos meus pais, eu levantei porque eu já estava começando a gemer de dor. E eu fui para o meu lugar de devocional, o lugar onde eu realizava o meu pequeno grupo. E eu lembro que tinha um tapete, eu me ajoelhei e falei, Senhor, que dor é essa? Que dor é essa? E Deus não falava nada e a dor começava a aumentar. Eu me lembro que eu sentei no chão, abracei minhas pernas, deitei. E eu falei, Senhor, que dor é essa? E Ele disse para mim, filho, isso são como dores de parto. Porque a partir de hoje eu te chamo para gerar filhos. Eu falei assim, o que você está falando, Jesus? Eu não quero. Como que é isso? Você acha que eu vou chegar lá na igreja e falar, pastor, Deus falou comigo e a partir de amanhã eu sou pastor? Eu nunca pedi para fazer nem oferta na igreja, eu vou falar aqui. E Deus falou assim comigo, deixa que com o seu pastor eu falo. Eu falei, mas o que o senhor quer que eu faça? Ele falou, não vai trabalhar amanhã de manhã. Esteja no gabinete do seu pastor 8 horas da manhã. Eu saía para trabalhar às 5 horas da manhã.
Trabalhava o dia inteiro para pagar a faculdade. Eu era taxista na época. Não queria ser office boy para ganhar um salário. Eu pagava R$700 de faculdade, eu precisava trabalhar. Eu fiz 18 anos, tirei carteira, comecei a rodar. Eu saía, não saí naquele dia. Cheguei no gabinete do pastor 8 horas, um pastor não estava, eu fiquei 1 hora plantado, sentado. Quando deu 9 horas da manhã, ele chegou e falou: filho, o que você está fazendo aqui? Eu falei: pastor, eu preciso conversar com você. Ele: entra, filho. Entrei no gabinete dele, sentei na frente dele. E eu falei: ô pastor, eu preciso contar para o senhor uma experiência que eu tive essa madrugada. Ele disse assim para mim: filho, não precisa me dizer nada não. Deus já falou comigo. Que dia que você pode começar aqui na igreja? Eu falei: pastor, não sei, é tudo novo para mim. Eu nunca fiz a obra de Deus, eu nunca multipliquei uma célula preocupado com posição, com holofote, em querer ser reconhecido. Ele: filho, mas quando Deus chama, Deus chama. E eu fui orar ao Senhor: Senhor, quando que eu começo? E Deus falou comigo assim: no primeiro dia do mês que vem. Falei: ok, então vou regularizar tudo. Eu tenho que ir na BH Trans, devolver a carteirinha, fazer todo o processo. Quando eu cheguei na BH Trans, eu não sabia, a minha carteirinha ela vencia dia 29. E Deus tinha falado para mim começar dia 1º. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se a gente não caminhar diante de uma missão, vamos rasgar esse livro aqui, vamos para o carnaval. Agora, se você diz que você conheceu a Jesus, que Ele se revelou ao seu coração, porque isso não tem a ver com você, tem a ver com Ele, porque Ele diz que não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós outros. Se você declara que Ele escolheu você, meu irmão, precisa nascer uma indignação no seu coração. Para de adiar, para de zombar, mergulha na oração, mergulha no evangelismo, mergulha na área que Deus tem confiado a você, nos seus dons, nos seus talentos, na sua boa vontade. Não sei, mas Deus manda dizer para você: chega, não é amanhã, é hoje. Eu preciso orar por algumas pessoas aqui. E não é um simples apelo como a gente faz em conferências, não. Mas eu quero tanto que você saia do seu lugar e se ajoelhe aqui. Você que diz assim: eu quero ser um desses que diz para Paulo: eu creio nessa verdade, eu quero anunciar essa verdade junto com você. Você não está sozinho. Você que está aqui nessa noite vai dizer assim: olha, eu não quero adiar mais, eu quero mergulhar, eu quero declarar, eu quero manifestar a verdade que está no meu coração. Se você é uma dessas pessoas, está aqui nesse auditório, sai do seu lugar, se ajoelhe aqui à frente. Você que diz assim: olha, essa indignação também está no meu coração. Não vou parar. Você que diz assim: pastor, você não está sozinho. A sua família é sacerdotal, e eu estou junto nessa missão que Deus deu a você nessa cidade, e aonde Deus tem plantado vocês, eu estou junto. Eu estou junto nessa missão. Tem fogo cerrado em meu peito, não me dá descanso. Se não tiver lugar aqui à frente, pode se ajoelhar no corredor. Se você está aí no seu lugar, se quiser se ajoelhar onde você está também, meu irmão, é você e Deus. A certeza que eu tenho é que Deus está dizendo para você hoje: chega, não é amanhã, é hoje.
queimar, deixa queimar. É hoje que Ele te quer mais perto. Deixa queimar, deixa queimar. É hoje que Ele quer usar você. Deixa queimar. É hoje. Para, meu irmão, de contemplar o que Deus tem feito na vida do outro. Deus quer fazer também na sua vida. Deixa queimar, deixa queimar. Não vou parar, gastarei. Diga para Ele: Jesus, aos teus pés. eu não vou adiar mais. Eu não vou adiar mais. Eu não vou